Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom a gente ser lembrado de que precisamos reavivar o dom. É bom que tenhamos a consciência que um dia Deus colocou o dom sobre cada um de nós. E o primeiro dom que recebemos de Deus é o da vida eterna. Quem pode dizer amém? Não é? Quando aqueles 3.000 ficaram impactados com a pregação de Pedro, eles ficaram impactados e perguntaram: o que vamos fazer? E ele disse: vocês precisam se arrepender, não é? Crer no Senhor Jesus e recebereis o dom da vida eterna. Então, recebemos o dom. E esse dom nós estamos caminhando aqui nesses dias para que ele seja reavivado. Como o bispo Tito falou ontem, o que precisa ser reavivado é porque ele perdeu, de repente, o calor, perdeu a cor, e é preciso ser reavivado. Eu creio que é importante que tenhamos essa parada, para que a gente possa avaliar, reavaliar, repensar, meditar nesse dom que nós recebemos, um privilégio. Um privilégio, recebemos o dom de Deus. Ter a consciência que nós não somos mais qualquer coisa, não somos mais como qualquer pessoa. Nós recebemos esse dom através do selo do Espírito Santo. Nosso coração recebe uma marca. E a nossa vida, o nosso espírito e a nossa alma passam a caminhar baseado agora nessa presença de Deus em nós. Deus veio do seu trono para morar em cada um de nós. Vem morar, é um privilégio. Nós temos esse entendimento de que Deus veio da sua glória para morar no meu coração. Esse entendimento porque muitas das coisas nós não usufruímos porque falta entendimento, falta clareza, falta luz no espírito. O apóstolo Paulo, quando ele fala para a igreja de Éfeso, ele disse: eu oro para que o coração de vocês seja iluminados. Um coração iluminado, um coração sem sombra, que possa ver com clareza o dom que Deus colocou em cada um de nós, como pastores, como líderes, para que a gente possa ajudar outras pessoas a entrar nesse mesmo caminho da vida eterna. Eu tenho um texto que eu estava pensando nele hoje cedo, que é Romanos 12, versículos 1 e 2. Quando o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Roma, e algumas Bíblias colocam de maneira indutiva acima um título: a nova vida. E ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu rogo. Há uma força nesse verbo aqui. Há sim uma força. Eu creio que aqueles que estudam mais profundamente aqui o contexto desse verbo, há um apelo para que as pessoas, para que os irmãos, pelas misericórdias de Deus, não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, nem é pela minha intelectualidade, mas é pelas misericórdias de Deus. Nós precisamos entender que é pela misericórdia, é pela graça do Senhor. Quem sou eu? Quem somos nós? Se não fosse a misericórdia do Senhor. Por essas misericórdias, por essa graça, apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. E o pastor Charles Swindoll, num dos livros dele, ele disse que o problema dessa oferta aqui, que ela é viva. Ele comenta em um dos seus livros:
A oferta no passado era morta, era esquartejada e colocada no altar. Mas a oferta aqui que o apóstolo fala é uma oferta viva, uma oferta que tem vontade própria, uma oferta que luta se deve estar no altar ou não, uma oferta que luta se deve estar na presença de Deus ou não, uma oferta que luta todas as manhãs se deve parar, ler a Bíblia, orar. Essa oferta que pensa, que tem livre-arbítrio para fazer o que quiser. Nós podemos escolher ter uma vida com Deus de verdade e de fato, não só na presença dos outros. Nós podemos ter um quarto secreto, nós podemos ter um quarto em que Jesus diz, entra no quarto em secreto, o teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós podemos ter esse quarto. Nós podemos ter esse quarto dizendo para as pessoas, mas podemos ter esse quarto de verdade, de fato, com entendimento. Porque o apóstolo Paulo fala, esse culto que você precisa apresentar tem que ser vivo, tem que ser santo e tem que ser agradável a Deus e que seja com razão, com entendimento. Porque fazer algo sem entender é como jogar pérolas aos porcos. Ler a Bíblia sem entendimento nenhum. Aquele eunuco estava caminhando e ele estava lendo o profeta Isaías. E aquele missionário Filipe chegou junto dele e falou assim, você entende o que você está lendo? Ele disse, se ninguém me explicar, como vou entender? E nós temos, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, essa terceira pessoa da Trindade, que veio morar em cada um de nós, que veio não só morar, mas veio nos ensinar e trazer discernimento para a mente e para o coração. Não adianta eu ter discernimento na mente se ele não vier para o coração e ser decodificado com um princípio de vida cristã. Um princípio de vida com Deus. Eu falei para a igreja esse dia, se você tem vida com Deus, se você tem vida com Deus, as pessoas vão ver, e as pessoas vão usufruir, porque você tem uma vida com Deus. Se você não tem uma vida com Deus, é uma pena, porque quem vai pagar o preço é você mesmo, porque você não tem, porque você não entendeu o que Deus quer fazer com você. O apóstolo Paulo diz, apresente essa oferta com entendimento, porque a oferta sem entendimento não tem valor nenhum. Quantas vezes fazemos coisas que não têm valor nenhum? O apóstolo Paulo diz, eu corro, mas não sem meta. Eu não corro como que? Dando soco no ar, porque dar soco no ar não tem efeito nenhum. Mas ele disse, eu tenho uma meta. O apóstolo Paulo diz, eu corro, mas corro com meta. Eu corro com propósito, eu sei por que estou correndo. Você sabe por que você corre? Você sabe por que você está aqui? Nós precisamos ter esse entendimento que vai trazer para nós, para o nosso coração, proveito, treinamento, para que a gente possa realmente, meus irmãos, experimentar o melhor de Deus. Jesus veio para nos dar vida e vida com... Irmãos, se nós não buscarmos reavivar esse dom, se a gente não estiver consciente de que o dom de repente vazou, o vaso rachou, o dom vazou e nós estamos apenas no intelecto, estamos apenas como alguém que está acostumado a fazer de maneira mecânica. Pode-se fazer muitas coisas de maneira mecânica. Pode-se pregar muitas lindas mensagens de maneira mecânica, sem um pingo do Espírito Santo de Deus. Esta é a questão do século 21. Essa é a questão em que as pessoas estão seguindo. As pessoas estão seguindo pessoas que estão dispostas a te dar o mapa, mas não estão dispostas a andar com você para ir no objetivo. Porque vender mapa é fácil, vender método é fácil. Eu quero ver andar com você e ter princípio de vida cristã. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia!
andar com você. Vivemos um tempo em que as pessoas têm muitos segmentos, muitos métodos, em que deixa as pessoas atordoadas com tantos métodos, e as pessoas se esquecem das Escrituras Sagradas. E que há promessa para aquele que lê. Tem promessa de Deus para aquele que lê as Escrituras Sagradas, porque o Espírito Santo está aqui, meus irmãos, ele está aqui nas entrelinhas, nas linhas das Escrituras, para ele ser aquele que vai clarear o nosso caminho, aquele que vai clarear a nossa mente, aquele que vai ajudar a encher o nosso coração, é aquele que vai de maneira verdadeira apontar no nosso coração pontos escuros, sombras que atrapalham para que o dom possa ser crescido e acrescido na nossa vida. Deus quer que a gente saia daqui esta semana com o coração cheio e sabendo ao sair daqui o que é que nós temos que fazer, o que é que nós temos que praticar. Ter vida com Deus envolve disciplina, e essa oferta viva para ter um altar tem que ter disciplina. Os patriarcas tinham um altar. Você vai ler a caminhada dos patriarcas, todos eles tinham um altar. E nesse altar ele apresentava a oferta e ele falava com Deus. O crente do século 21 precisa ter um altar. E ele precisa ter uma excelente oferta, e a melhor oferta desse altar é a sua própria vida. Seu próprio coração rendido, totalmente quebrado aos pés do Senhor Jesus. Enquanto a gente não entender, enquanto isso não for com o entendimento, amar a Deus sem entendimento não tem valor nenhum, é preciso que tenha entendimento. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus, mas ouça, pratique, ame com tudo, principalmente com o teu entendimento, porque esse entendimento é que vai trazer um contexto de prática para a nossa vida cristã. Falar é fácil, precisamos falar e precisamos fazer. Esse é o desafio do líder. O líder, ele precisa ser exemplo, assim como os pais. Não adianta dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O importante é você não precisar fazer discurso, mas o seu exemplo seja o maior discurso para a vida da sua casa. Antes de qualquer coisa, precisamos pastorear lá a nossa casa, nossos filhos. Valorizar a primeira igreja, a primeira equipe que eu preciso liderar é a minha casa, a minha esposa, meus filhos, hoje genros, netos. É uma equipe que cresce com o passar do tempo. Nós vamos completando décadas, e enquanto completamos os anos, Deus vai dando essa permissão, a equipe vai aumentando. A equipe vai aumentando e essa equipe está de olho no líder. Está no olho no líder, no coração do líder. Que o Senhor nos ajude, nesses dias aqui, cuidar do nosso coração. Precisamos ter um coração que se quebra, um coração ainda que chora pelos seus pontos errados, decisões erradas. Nós somos factíveis de falhas. Nós somos reconstruído por Deus, mas permanecemos sujeitos a falhas. Não há falhas com Deus, não há falhas com o caráter de Deus, mas Deus sabe que nós somos falhos. E a nossa vida com Deus, essa dinâmica de ter uma vida com Deus, essa dinâmica de uma vida disciplinada com Deus, é isso que vai minimizar as falhas. Quando eu tenho essa vida com Deus, eu vou usufruir, e quem está à minha volta vai usufruir. Em primeiro lugar, a minha família, porque Ele vai saber quando eu estiver pregando, que eu não estou tendo uma dicotomia de vida. Na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. É por incrível que pareça, a gente ainda no século 21 ainda enfrentamos esta verdade de pessoas vivendo vidas diferentes. Fala uma coisa e vive outra. Que Deus nos ajude,
Que o Senhor ajude a cada um de nós a colocar nossa vida no altar. Que a gente seja a melhor oferta nesse congresso. Que cada um de nós, cada pastor, cada líder, possa ser essa oferta colocada no altar de Deus. E nesse altar que a gente receba a renovação, para que a gente não se adapte, para que a gente não se amolde às pressões do mundo, as cores do mundo, os brilhos desse mundo fazem pressão na liderança de hoje. Vivemos pressões terríveis hoje, pressões de todos os lados, para que a gente se afaste daquilo que é verdadeiro, daquilo que tem contexto de vida eterna, que é a palavra do Senhor. Os discípulos, quando queriam se afastar, porque o ministério ele é afunilado, e Pedro disse para Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que Tu és o Salvador do mundo. Só Ele tem as palavras de vida eterna. As minhas palavras são espírito e são vida. Que as palavras desse congresso sejam envolvidas com o Espírito para produzir vida em cada ministério que está aqui. Cada ministério, cada pessoa que aqui está, saia na quinta-feira, quando estivermos indo embora, que a gente saia com o coração cheio. E aonde a gente chegar, que as pessoas vão ver que algo aconteceu em cada um de nós, porque não se planeja essa logística para estar aqui em Lindóia com esse dom apenas para fazer um passeio. Algumas pessoas já me perguntaram, lá tem piscinas térmicas, tem campo de futebol, tem campo de golfe. Eu disse, eu nunca entrei em nenhuma delas. E não está aqui nenhum julgamento para quem entrou. Porque cada um tem as suas prioridades. Cada um tem a sua prioridade. Eu não conheço, eu sei que tem. E eu não estou dizendo aqui que se você for lá conhecer a piscina e mergulhar na piscina, você está em pecado. Só estou dizendo a você que eu não conheço. Ademir, não conheço. E frequento Lindóia há bastante anos, mas não conheço. Porque eu tenho uma prioridade quando eu venho no congresso. Eu não deixo a família, a igreja, lá para passar uma semana aqui, para outra coisa que não seja para receber de Deus. Pode ser apenas uma palavra. Pode ser apenas uma palavra. Mas se essa palavra ficar no meu coração, pelo poder do Espírito Santo, eu creio que grandes obras vão acontecer. Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém? Vamos fazer uma oração? Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Pai querido, é com gratidão, Pai, que nós estamos aqui nesta manhã. O privilégio, Pai, de nós podemos estar aqui para reavivar o dom. E se o dom está sendo reavivado, Senhor, é porque é na certeza que um dia o Senhor colocou o dom sobre cada um de nós. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, que a gente não deixe passar nada. Dar a capacidade de nós não só ouvirmos, mas dar ouvido à Tua palavra. E ao dar ouvido à Tua palavra, que o Espírito Santo traga entendimento espiritual para cada um de nós, para ao sairmos daqui, Senhor, saiamos enriquecidos, saímos com feixe nos ombros, Senhor, por tudo aquilo que ouvimos e que o Espírito Santo quer fazer na vida de cada um de nós. É a minha oração que faço nesta manhã, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que os irmãos digam amém e dê glórias a Deus. Aleluias ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Sacrifício no altar é a minha vida. Antes de passar a palavra para o pastor Marcos Scott, eu só quero mencionar aqui sobre os seminários, que nós não numeramos os seminários aqui na capa. Então você pode numerar atrás aqui da sua apostila. Você pode numerar na ordem 1, 2, 3, 4. Na pregação da palavra 1, na intimidade com Deus o 2, no cuidado da família o 3 e
no cuidado de ti mesmo, o quarto. Nós reduzimos os seminários esse ano para 4. É nossa intenção que todos participem de todos os seminários. Então, nós vamos ter, agora pela manhã, está aí na nossa agenda, o seminário 1 e o seminário 2, após a palestra do pastor Marcos Corte. Então, você já se dirigir ao lugar lá, não é? Vamos procurar remir esse tempo aí, amém? Então, é com alegria que a gente recebe aqui entre nós o pastor Marcos. Por favor, pastor Marcos Corte, conhecido de muitos de nós. Amém? Por favor. Está acompanhado da sua esposa Raquel. Vou pedir que a Raquel fique de pé para você conhecê-la também. Essa esposa, pastor Marcos. Bem-vindo. Som. Amém, queridos. Bom dia para todos. Graça e paz no seu coração. Muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder dividir com vocês alguma coisa aqui das Escrituras. Só me apresentando então um pouquinho melhor. Meu nome é Marcos. Cote é um apelido de infância. Eu sou casado com a Raquel, somos casados há 31 anos. Temos um casal de filhos, o Gabriel e a Bárbara. O Gabriel já é casado com a Tissan, é uma sul-coreana, uma filha maravilhosa que Deus nos deu. Eles têm um filhinho, o Daniel, tem 2 aninhos, quer dizer, eu já sou vovô também, né? E trabalhamos com uma organização missionária chamada Jocum, Jovens com a Missão. Talvez você já tenha ouvido falar. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí comigo em Salmo 90, 12. É um versículo muito conhecido. Curva sua cabeça um pouquinho mais, vamos colocar esse tempo diante de Deus. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Obrigado por essa manhã maravilhosa, quando as Suas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Senhor, e juntos aqui nós queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Seu Espírito quer realizar nas nossas vidas, que o Senhor possa nos guiar em toda a sua verdade. Sabemos que homem algum pode receber coisa alguma sem que lhe seja dada do alto, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de Ti, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso, queremos declarar que as nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão totalmente em Ti. O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Esperamos em Ti. A nossa suficiência, a nossa capacitação vem do alto. Por isso, mais uma vez, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, nos guiando em toda a Sua vontade. Obrigado, Senhor, por cada um desses homens, dessas mulheres de Deus que estão aqui. Só o Senhor sabe o preço que cada um deles tem pago, Senhor, te servindo o rebanho que o Senhor confiou a eles. Senhor, eu realmente te louvo, Senhor, isso é algo que o Senhor aprecia. Vem sobre as nossas vidas, que realmente tudo que o Senhor tem preparado para esse tempo, que continue fluindo. Nós sabemos que a sua obra não é feita nem por força, nem por violência, mas é pelo seu Espírito. E assim nós esperamos e concordamos no nome de Jesus. Amém. Salmo 90, 12, até eu tenho uma, se puder projetar ali a gente tem
um esboçozinho, que aí você pode acompanhar. Mas Salmo 90, 12 Salmo 90 é um salmo muito conhecido, o famoso Salmo de Moisés. Normalmente, quando a gente fala em salmos, a gente pensa em Davi. Mas nesse salmo eu acho muito interessante quando Moisés chega nesse verso e é como se ele tivesse realmente fazendo assim um pit stop, né? Que eu acho que é mais ou menos o que nós estamos tendo aqui esses dias, um tempo para a gente poder nos avaliar. E ele então faz essa oração que eu penso que é uma das orações mais significativas que nós podemos fazer na nossa jornada, quando ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, de certa forma, é fácil a gente viver sem alcançar um coração assim, que Deus pode chamar de sábio, não é? Todos nós corremos esse risco de apenas envelhecer sem amadurecer, viver a vida sem aprender aquelas coisas mais significativas que nós, na verdade, deveríamos aprender. Uma vez ouvi alguém dividindo a vida de Moisés em 3 fases, né? Porque ele viveu 120 anos, 3 fases de 40 anos, os primeiros 40 anos no Egito, os segundos 40 anos no deserto, e os terceiros 40 anos, que foi o ministério que ele desenvolveu para Deus. Quer dizer, ele começou um pouco tarde, né? Começou aos 80, quer dizer, se você tem menos de 80, então há esperança, não é? Moisés só começou aos 80, mas os primeiros 40 anos, esse autor fala assim, foi a fase do eu posso. Então Moisés tentando ser o libertador, depois isso na verdade culminou numa tragédia, quando ele assassina aquele egípcio e se torna um fugitivo, e depois veio aquela segunda fase, o eu não posso, do eu posso ele foi para o eu não posso, ele desistiu de tudo, e de certa forma acho que todos nós já pensamos nisso, não é? E por fim, então, depois de todo aquele tempo no deserto, onde ali no seminário do pastor Jetro, realmente ele foi sendo formado e reformado por Deus, não é? E quando chega, inclusive, no cume dessa fase do eu não posso, eu costumo dizer, quando você pensa que você não está pronto, você está mais pronto do que você pensa, não é? O problema é quando a gente pensa que está pronto demais. Aí a Bíblia fala, é o neófito, né, que acaba se precipitando e caindo no laço do diabo. Mas por fim, vem essa terceira fase do Deus pode, quando ele se torna o homem mais manso da face da terra, o homem mais fácil para Deus, mais tratável por Deus. Então, ele faz essa oração, ensina-nos a contar os nossos dias. E é mais ou menos isso que eu quero desenvolver aqui com você. É interessante quando a gente estuda sobre o ministério de Jesus, principalmente em parábolas que Jesus contava, ele fazia um diagnóstico profundo da igreja. Por exemplo, aquela parábola do bom samaritano, quando ele pinta todo aquele quadro, não é, de um homem que descendo de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, e de repente passa o sacerdote, passa o levita, vem o samaritano. De certa forma, ele está dando ali um diagnóstico profundo do que estava acontecendo no contexto daquela geração, espiritualmente falando. Mas um dos principais diagnósticos que Jesus deu da igreja foi quando ele escreve aquelas 7 cartas dirigidas às 7 igrejas que estavam na Ásia. Eu, pessoalmente, eu gosto muito do livro de Apocalipse.
Eu sei que quando a gente fala em Apocalipse, a gente pensa muito em escatologia, não é? E lógico, você pode ler o livro de Apocalipse com uma expectativa escatológica, isso é bom, mas escatologia sempre nos leva para um território que você tem que saber lidar com a especulação humana, não é? Quando você estuda a escatologia, na verdade, você tem que ter assim, muita humildade, né? Muita humildade, porque a escatologia é um descortinar e a gente nunca sabe realmente como as coisas vão acontecer. Agora, você pode também estudar o livro de Apocalipse com uma expectativa redentora, e o livro de Apocalipse é um livro essencialmente redentor. Tudo aquilo que foi perdido em Gênesis é restaurado em Apocalipse. Eu, pessoalmente, não acredito num fim do mundo, eu acredito na redenção da terra. Não é? Deus vai nos reconciliar com aquele propósito que ele tinha lá em Gênesis, quando ele criou o homem, não é? Antes da queda do homem. Ele vai fazer esse realinhamento final da terra com a eternidade. Isso é Apocalipse. Jesus é o alfa e o ômega da criação e da redenção. E o livro de Apocalipse obedece essa lógica ensinada por Pedro, quando Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus, o juízo sempre começa pela igreja, depois Israel, as nações, não é? E por fim, realmente, todas as coisas serão alinhadas, né? São os relógios de Deus. Você quer entender o que Deus está fazendo? Olha para a igreja, ou olha para Israel, olha para as nações. É impressionante como Deus se move realmente dessa forma, não é? Mas eu gostaria que nós pudéssemos nos ater aqui apenas à igreja. E Jesus, ele se dirigiu a essas 7 igrejas da Ásia. Nós temos aí uma abordagem profética, dinâmica, não é, da igreja em qualquer época. É impressionante como isso se projeta ao longo da história. Então, de alguma forma, cada pessoa, em qualquer época, pode se identificar com essa abordagem que Jesus está dizendo aqui às 7 igrejas. Então, se Jesus fosse escrever uma carta para a nossa igreja, qual seria o conteúdo dessa carta? Se Jesus fosse escrever uma carta para a sua igreja, e provavelmente dirigida a você, o anjo, não é? Deus chama pastores de anjos, porque são aqueles que protegem a igreja. Deus chama você de um anjo. Se Deus fosse escrever uma carta para você, se Jesus fosse escrever essa carta para você no contexto da sua igreja, qual seria o conteúdo dessa carta? Então, da estrutura dessas 7 cartas, eu tirei aqui 7 tópicos, que é o que eu quero usar para que nós possamos fazer uma avaliação, essa parada, não é? A gente olhar para a nossa história, não é? Como Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós possamos alcançar coração sábio. Então, esses 7 pontos. Primeiro, lembrar os feitos, avaliar a história, amar a correção, celebrar a fidelidade, projetar o futuro, calcular o preço e, por fim, discernir o momento profético que nós estamos vivendo. O primeiro ponto aí é esse, lembrar os feitos. Em Apocalipse 2:2, se você quiser, você pode até deixar a sua Bíblia aberta por aí, Apocalipse 2 e 3, tá bom? Mas Jesus fala assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. No versículo 17 do Salmo 90, Moisés ora também dizendo: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Então, veja bem, a Bíblia afirma que tudo debaixo do sol é vaidade, porém a nossa obra nele não é em vão.
Em 1 Coríntios 15, 58, Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E quando a gente começa a lembrar os nossos feitos, horas de devoção, oração, pregação, evangelismo, trabalho dedicado, aquilo que você tem dispensado em prol do reino de Deus, é muito importante a gente lembrar os feitos. Ninguém pode tirar isso de nós, não é verdade? Então, lembrar os feitos produz fé, produz certeza da presença de Deus, porque Jesus é a única explicação dos resultados que nós obtemos. Se nós chegamos até aqui por causa dele, se milagres têm acontecido, se crescimento tem acontecido, se coisas sobrenaturais têm acontecido, a explicação é Jesus, não é outra. Isso produz fé. Lembrar os feitos também deve nos exortar a manter o ritmo. Incentiva a firmeza, disciplina, intensidade devocional. Quando você começa a lembrar os feitos, tudo aquilo que você fez para a glória de Deus, isso realmente incentiva, traz um incentivo tremendo. Lembrar os feitos também produz um discernimento cada vez mais claro do nosso chamado, da nossa identidade ministerial. Jesus disse que a sabedoria é justificada pelas obras. Quando você começa a lembrar da maneira como Deus tem fluído através da sua vida, daquilo que você tem se disposto nas mãos de Deus, realmente isso ajuda a gente a entender cada vez mais, com mais profundidade, as nossas áreas de convergência, os dons que Ele nos deu. E é muito importante, realmente, eu sempre digo assim, moralmente falando, nós temos que nos fortalecer naquilo que nós somos fracos, mas vocacionalmente nós temos que nos tornar mais fortes naquilo que nós já somos fortes. É muito importante a gente granjear, desenvolver o dom que Ele nos deu e não o que Ele não nos deu. Quando você lembra os feitos, então clareia isso, esse entendimento sobre qual é a nossa área de convergência? Qual é o sacerdócio que nós estamos desenvolvendo com maior eficácia, com maior inteligência? Também lembrar os feitos produz alegria, esperança, traz aquela adrenalina espiritual. E isso não é apenas bom, mas é vital, porque a alma se nutre de esperança. Isso gera um testemunho profético. Se a gente tivesse tempo aqui para algumas pessoas trazerem alguns testemunhos, eu tenho certeza que a gente ia sair daqui muito empolgado. Lembrar os feitos também tem a ver com situações que nós suportamos, aprendemos, superamos, transformamos, ultrapassamos limites físicos, ministeriais, teológicos, geográficos, acumulamos um saldo formado por aquelas boas lembranças, aquelas excelentes memórias. Lembrar os feitos também reforça o grande valor que nós precisamos dar aos pequenos começos, às pequenas responsabilidades, porque apesar de Deus ser infinito na sua grandeza, Deus não é megalomaníaco, Deus não tem mania de grandeza, Deus não se impressiona com as coisas grandes e volumosas desse mundo. Na verdade, Deus se impressiona com pessoas que são fiéis nas pequenas responsabilidades, nos pequenos começos. Essa foi a exortação do profeta. Quem é aquele que despreza os dias dos pequenos começos? Então, quando você se lembra lá, quando a sua igreja iniciou, talvez iniciou com uma família, numa casa, numa sala pequena, como é importante a gente lembrar esses feitos. Curiosamente, para todas as igrejas, Jesus repete isso, ele fala assim: eu sei as tuas obras. Para todas as igrejas, Jesus fala isso. Eu sei as tuas obras. Boas ou más, certas ou erradas, aprovadas ou reprovadas, palha ou rocha, Jesus sabe
quais são as nossas obras. E eu vou te falar, as nossas obras contam diante de Deus. Você lembra as esmolas de Cornélio? Deus falou para Pedro: as esmolas desse homem estão chegando a mim. Aquilo tocou o coração de Deus. Para Éfeso, ele fala assim: eu sei as tuas obras, trabalho, paciência, não pode sofrer os maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes. Esmirna, ele fala: sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas ele fala assim: mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Pérgamo, ele fala: não negaste o meu nome. Tiatira fala do amor, serviço, fé, paciência. As últimas obras, que são maiores do que as primeiras. Sardes, ele fala: não achei as tuas obras perfeitas. Filadélfia, ele fala assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Laodiceia descreve como uma igreja morna, num processo de esfriamento. É importante nós entendermos que Deus é um Deus memorial, um Deus que se lembra dos feitos, e por isso nós devemos também lembrar os feitos, seja por Ele ou por nosso intermédio. Quando a gente vê na Bíblia a criação e o memorial do sábado, não é? O sábado nada mais é do que uma lei. Um dos aspectos do sábado, esse aspecto memorial, nos ajuda a lembrar que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas, não é? A adoração, o memorial das Escrituras, lembra aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, derramou aquele unguento sobre Jesus, preparando ele para a sua morte. Jesus disse: onde o evangelho for pregado, isso vai ser mencionado, em memória a essa mulher. Lembrar os feitos. Segunda coisa é avaliar a história. Veja bem, lembrar os feitos é fácil. Agora, avaliar a história já é um pouco mais difícil. Às vezes é até traumático. É um outro tipo de conversa. É uma conversa séria com a nossa consciência, porque não tem como você e nem eu fugirmos da nossa consciência. Então, avaliar a história muitas vezes envolve um mapeamento doloroso. Para isso, nós precisamos primeiro de um equilíbrio entre graça e responsabilidade. Nós precisamos aprender, nos perdoar, mas também temos que assumir os nossos erros. Uma coisa muito importante realmente na nossa jornada é isso, é aprender a nos perdoar, não é? Às vezes eu fico impressionado de ver pessoas que têm tanta dificuldade com isso, mas ao mesmo tempo também temos que assumir os nossos erros. Jamais podemos usar a graça de Deus como um pretexto que nos afasta da responsabilidade. Avaliar a história também jamais devemos nos colocar como juízes do corpo de Cristo. Ou seja, às vezes, naqueles momentos que a gente começa a avaliar nossa história, a gente começa mais assim, tentar se desculpar apontando o erro dos outros, ou levantando questões que às vezes nem nos dizem respeito de levantar. Às vezes eu fico muito preocupado com alguns ministérios que se dizem proféticos e que só falam mal da igreja. Um homem assim, muito precioso, Miles Monroe, ele sempre falava: olha, cuidado quando você fala mal da igreja, porque a igreja tem marido, ela é casada. Não há coisa boa você ficar falando mal da mulher dos outros. Não é? Eu, honestamente, se tem uma pessoa que acredita na igreja, sou eu. Eu olho para a igreja dos nossos dias com muito bons olhos. Deus tem feito coisas tremendas. Eu não sei se é porque assim, Deus me deu essa oportunidade de viajar muito. Então tenho ido em muitos cantos, principalmente aqui no Brasil. Gente, a gente não tem ideia da dimensão da grandeza do que Deus tem feito. Às vezes a gente fica muito assim um pouco
preso, né, nessa igreja que a gente chama igreja da mídia, mas isso não traduz o que Deus está fazendo. Deus está levantando uma igreja poderosa. Mas é muito importante, quando a gente vai avaliar a nossa história, a gente não ter essa perspectiva de enfatizar os erros dos outros para desfocalizar os nossos. Isso é dissimulação. Julgar situações fora da nossa competência, eu sei que normalmente é muito tentador, mas é precipitação, é tolice, é burrice, é doidice, né? Você chama como quiser. Não é? Quando você julga uma pessoa que está fora, quando você julga uma pessoa, uma situação que está fora da sua competência, porque a base do julgamento é conhecimento. E às vezes nós estamos falando de situações que, se nós formos honestos conosco mesmo, nós não temos nem 1% do conhecimento de toda a verdade. E às vezes estamos falando coisas que só vão causar muito mais mal do que bem. Avaliar a história também vai além de lembrar os feitos, mas fala de lidar com os nossos pecados, desvios, fracassos, traumas, decepções, cisões. Lembrar os feitos nos ajuda a avaliar a nossa história, principalmente os aspectos negativos. Às vezes nós vamos ter que lidar com memórias dolorosas, sentimentos angustiantes, escolhas pecaminosas, caminhos tortuosos, feridas que não se cicatrizaram ainda, frustrações que não foram absorvidas, relacionamentos que ainda nos constrangem, tragédias que nos perturbam. Veja bem, essa é uma outra conversa. Exige muita coragem, exige humildade, exige disposição de superação, aperfeiçoamento. Então, de repente, onde foi que você se perdeu? É o que Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Onde você perdeu a sua unção ministerial? Em que lugar do Jordão espiritual o seu machado afundou? Toda queda pode e deve ser mapeada, porque às vezes de um momento para cá, as coisas realmente se desandaram. Avaliar a história fala também de um reencontro com o propósito de Deus, um alinhamento mais profundo com o nosso DNA ministerial, antes que o nosso castiçal seja removido. E isso pode produzir um conserto espiritual que vai ser como um divisor de águas no nosso ministério. Então Jesus, ele faz aqui um diagnóstico objetivo, porque para muitas das igrejas, ele fala assim: tenho contra ti. É uma palavra forte. Onde é que Deus está tentando nos parar? Onde é que ele está, de repente, colocando a mão no nosso peito? Éfeso, ele fala assim: deixaste o teu primeiro amor. Falta de zelo. Pérgamo, ele fala sobre a doutrina de Balaão, os tropeços da imoralidade. Ele fala lá sobre os nicolaítas, que era esse abuso da graça. É quando a pessoa começa a usar a graça de Deus como um pretexto para violar a lei. Olha, é impressionante como isso tem sido assim uma marca assim difícil nos nossos dias, né? Outro dia, vendo um pregador dizer: não, nossos pecados já estão todos perdoados em Cristo, mas o que ele estava querendo dizer com isso é que você pode fazer o que você quiser, porque já está tudo perdoado mesmo. Gente, Paulo disse: aquele que confessa o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. Tiatira, ele fala, tolera Jezabel, manipulação espiritual, a falsa profecia, o controle humano que extingue a ação do Espírito, a prostituição da verdade, da identidade, do propósito. E ali a Bíblia fala: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu.
Para Sardes, ele fala: tens nome de que vive, mas está morto. Viver apenas das experiências do passado, uma falsa realidade. Laodiceia, ele descreve como uma igreja morna, enganada pelo amor às riquezas, e vem um diagnóstico trágico. Ele fala: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Só faltou dizer que era corintiano. Desculpa. Brincadeira, gente. Eu falei Coríntios, gente, porque é a maior religião. Mas ele está falando de uma igreja literalmente apostatada. Veja bem que aqui em Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Ele estava, imagina Jesus tentando entrar na igreja, morno. Não é o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. Olha, talvez Jesus não tenha algo a dizer contra você, mas talvez ele tenha. Talvez ele tenha. Terceira coisa, amar a correção e corrigir o coração. Depois de avaliar a história, é muito importante corrigir os nossos caminhos. Esse é o princípio da ceia. Examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia. Tome da ceia. Isso significa que a única alternativa é resolver, corrigir, consertar, reconciliar. Tome da ceia. Não se cogita a possibilidade de você examinar a si mesmo e não tomar da ceia. A gente fala: hoje eu não estou muito bem, eu acho que eu não vou ceiar. Não é? Olha, isso não é bíblico. O que é bíblico é você examinar a si mesmo e tomar da ceia, ou seja, conserta o que você tem que consertar, corrige o que você tem que corrigir. A questão, gente, não é só seguir em frente. Muita gente: não, vamos seguir em frente, o passado passou. Nem todo o passado passou. Às vezes muitas âncoras ficaram. Muitos arquivos abertos ficaram lá atrás. Muitas situações sem serem resolvidas ficaram. A questão não é apenas seguir em frente. Nós temos que seguir em frente com as coisas resolvidas. Por que muitos líderes estagnam? Por que eles se encontram num teto baixo e nunca passam dali? Por que muitos líderes sobem até um certo ponto e daqui a pouco entram em decadência? Por que muitos líderes vivem uma rotina de altos e baixos? Uma das principais respostas é essa: eles estão prosseguindo, sem resolver situações críticas. Sempre alguma coisa puxa eles. Em algum momento das suas vidas, rejeitaram a correção e às vezes até insistiram no erro. Porque quanto mais algumas pessoas caminham no ministério, mais elas se sentem perdidas. Um pequeno desvio no início, lá na frente, veja bem, por menor que seja esse ângulo de defasagem, lá na frente você está chegando num lugar totalmente diferente do lugar onde você tinha que chegar. Por que alguns líderes caem no esgotamento? Hoje você fala tanto em burnout, pessoas queimadas, não é? Pessoas que esgotaram, que caíram num quadro profundo de depressão. Simplesmente porque são pessoas que estão acelerando as suas vidas com as âncoras lançadas. Olha, se o barco está ancorado e você acelera o motor, veja bem, é muito esforço e pouco avanço. Como diz o corinho: solta o cabo da nau. Tem que soltar as âncoras. Tem que lidar com as coisas, tem que resolver o que tem que ser resolvido. E para isso realmente exige muita coragem. Mas essa é uma das principais razões pelas quais muitos pifam no ministério.
Há muito tempo a pessoa está acelerando com âncoras lançadas. Então Jesus ele estabelece uma mensagem de correção muito clara para várias dessas 7 igrejas. Éfeso, ele fala, lembra-te de onde caíste. Então, veja bem, a mensagem é clara. Jesus está dizendo, não ignore a sua queda, não prossiga dessa forma, senão o seu castiçal vai ser removido, a sua luz vai apagar. Pérgamo, ele fala, arrepende-te, decida pela mudança. Ele fala assim, não, eu vou pelejar contra você com a espada da minha boca. Veja bem, aqui não é uma questão do diabo, não é o diabo que vai nos parar, é Deus. Tiatira, ele fala, o que tendes, retém até que eu venha. Olha, tem coisas que nós não podemos negociar. Não negocie valores, não negocie o seu dom, o seu chamado. Não enterre os seus talentos. Não abra mão das promessas. Eu gosto muito quando em Provérbios a Bíblia fala, compra a verdade e não a vendas, a disciplina, a prudência, a sabedoria. Laodiceia, ele fala, não deixe o seu sucesso te enganar, te destruir. Paga o preço, compra. Tem coisas, gente, que nós temos que comprar. Compra ouro provado no fogo, vestes brancas, colírio para que vejas, a um preço. Olha, não se ofenda com a correção. Se você quer chegar onde você tem que chegar, ame a correção, não se ofenda com a correção, não resista à verdade. Às vezes é difícil dar um amém para isso, mas um dos princípios mais elevados, realmente, para chegarmos onde nós temos que chegar, é amar a correção. Quarta coisa é celebrar a fidelidade. Amar a correção em si mesmo já valoriza, celebra a fidelidade. E quando a gente estuda sobre fidelidade na Bíblia, uma das conclusões que a gente chega é que fidelidade é raridade. No Salmo 12, verso 1, esse foi o clamor, o desespero do coração do salmista. Ele fala, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Mas não existe outra forma de cultivar caráter, senão pela fidelidade. Aqui está o verdadeiro preço do discipulado. E por isso que é um caminho tão estreito. Desenvolver fidelidade, lealdade. Se tem um princípio que eu prezo realmente muito no meu relacionamento com as pessoas que andam comigo, é lealdade. Eu quero ser leal às pessoas que Deus me deu. Inclusive eu prefiro muito mais uma pessoa que anda comigo, que tem a liberdade, inclusive até de discordar de mim, e até de me confrontar, de me corrigir, do que aquele tipo de discípulo, já viu, que é igual um burrinho de presépio, não é? Tudo que você fala concorda, mas às vezes o coração não está com você. Às vezes é muito melhor, olha, você ter a liberdade de chegar para o seu líder. Às vezes você não está concordando com alguma coisa. Olha, quebra o pau com ele, mas não fala pelas costas. Pelas costas não, seja leal. Para ser leal, você tem que ser corajoso, sem perder a humildade. Tem que saber amar sem bajular, saber discordar sem ser petulante nem arrogante. Se tem algo que realmente, ou se tem alguém que Deus procura, são as pessoas leais. Em Jeremias 5, o contexto do livro de Jeremias é um contexto muito doloroso, porque o povo estava na iminência de ir para o castigo em Babilônia. Eles iam para 70 anos de castigo. Então veja bem que ali a correção de Deus estava chegando numa instância muito pesada.
Mas ainda assim, havia uma esperança no coração de Deus, e ele fala com Jeremias, dá volta às ruas de Jerusalém, anda pelas praças, pelos becos, pelos valados, e Jeremias, se você achar um justo, um homem fiel, eu vou perdoar a cidade inteira por causa desse homem. Olha o valor que Deus dá quando ele encontra uma pessoa fiel. Quando a gente olha a intercessão de Abraão, Sodoma e Gomorra iam ser subvertidas pelo Senhor, porque a maldade de Sodoma e Gomorra, o crédito de injustiça, de iniquidade, chegou até nos céus. E antes de subverter essas cidades, Deus foi lá até Abraão. E Abraão falou: Senhor, puxa vida, o Senhor nunca destrói o ímpio junto com o justo. Se tiver 70 justos, o Senhor poupa. E Deus falou: eu poupo. Mas não tinha 70. E se tiver 60, 50, 40? Não tinha. 30. E ele foi intercedendo. Veja bem, na verdade, o que destrói uma sociedade não é a impiedade dos ímpios, mas é a ausência dos justos. É a ausência de pessoas leais. Eu não estou falando só da gente ser uma igreja de gente crente, né, que aceita Jesus. Eu estou falando de sermos pessoas leais, justos, que realmente funcionam como sal dessa terra, que preservam a nossa sociedade. Então ele fala ao que vencer. E o conceito fundamental aí é vencer a nós mesmos. Ele celebra a fidelidade. Ao que vencer, Deus celebra. Dar-lhe-ei comer a árvore da vida, não receberá o dano da segunda morte, receberá o maná escondido, uma pedra branca com um novo nome, lhe darei poder sobre as nações, será vestido de vestes brancas, farei coluna do templo do meu Deus, concederei que se assente comigo no meu trono. Olha como Deus celebra uma pessoa leal. Irmãos, a questão realmente, essa é a grande questão do discipulado e do crescimento. A grande questão do crescimento é o aspecto saudável, qualitativo desse crescimento. Eu sempre digo, a gente tem que ensinar as pessoas a crescer para baixo. E crescer para baixo, como João Batista disse, importa que ele cresça ou diminua, e estabelecer alicerces. Isso tem a ver com caráter. Deus celebra a fidelidade. Quinta coisa, projetar o futuro. Projetar o futuro sintetiza-se numa visão. Isso envolve entender a vontade de Deus de forma prática, funcional. Você descrever, saber descrever a visão de uma forma realizável. Isso tem muito a ver com a nossa identidade vocacional e a maneira como nós vamos servir a nossa geração. É muito importante nós entendermos, gente, quais são as brechas da nossa geração. E quais são as brechas da nossa geração que nós temos realmente que fechar, que nos envolver. É muito importante a gente entender como funciona essa questão de uma visão. Porque hoje se fala muito nisso. O poder de uma visão. E o segredo talvez maior da visão é você recebê-la de Deus. Envolve você subir no monte, como Moisés fez e muitos outros fizeram. Veja bem, é um monte, é uma escalada. Você receber a visão que Deus tem para você, para a sua igreja, envolve isso. Então, é muito importante entendermos que uma visão é formada por princípios e estratégias. Princípios são imutáveis, estratégias são dinâmicas, elas mudam. Você inverter isso pode destruir um ministério. Por exemplo, o que faz uma empresa dar certo pode matar uma igreja.
E o que faz uma igreja dar certo pode matar uma empresa. Hoje é muito comum a gente ver essa mistura, né, de uma visão empresarial numa igreja, de uma visão de igreja numa situação empresarial. Mas qual que é a grande chave? É subir no monte. É você entender a visão de Deus, aquilo que é princípio, aquilo que é estratégia. Quais são os princípios que nós precisamos imutabilizar? Porque às vezes nós estamos negociando esses princípios. E quais são as estratégias que nós precisamos flexibilizar? É impressionante quando você estuda sobre a história da igreja, em muitas épocas, o que a gente vê é que a igreja estava sempre um passo atrás, em termos de falar a linguagem da necessidade sentida da sua geração. Então a visão precisa de ser sonhadora, realizável, criativa, objetiva, ao mesmo tempo. É muito importante, quando a gente fala em estratégia, a gente aprender a pensar, eu diria, não é só fora da caixa, mas fora da caixa. Porque nós estamos num planeta em rotação, nós não podemos engessar. E é interessante como a visão é dinâmica em termos de estratégia. O chamado de Deus é dinâmico. Hoje os meios de comunicação estão produzindo mudanças drásticas e revolucionárias que desafiam totalmente a nossa cosmovisão. Por exemplo, o conceito de nações está mudando. Hoje já não tem tanto assim mais fronteiras. A gente vê uma homogeneização cultural. O conceito de nações está mudando. Sabe qual que é o país, o maior país do mundo? Qual que é a maior nação do mundo? Quem sabe? Acho que o certo é dizer China, segunda maior. Índia. Mas, na verdade, sabe qual que é a maior comunidade do mundo hoje? Facebook. Já passou de 2 bilhões de pessoas. O conceito de nações está mudando. O conceito de idioma está mudando. Eu estava conversando com um amigo meu, líder da Jocum na Argentina, Alejandro Rodrigues, e ele falando hoje o idioma mais falado no inglês, eles falam o Globish, que seria o inglês internacional. Sabe aquele inglês assim meio quebrado, no nosso caso seria assim, um inglês tupiniquim, não é? Mas eu com o meu Globish, com o meu inglês tupiniquim, eu viajo o mundo inteiro. É o idioma mais falado na Europa, na China, na África. O conceito de riqueza está mudando. Hoje tem um novo paradigma para os milionários. Bill Gates, o Buffett, os maiores ricos do mundo, eles estão pedindo para os milionários doarem fortunas, porque só ambição material não realiza ninguém. Inclusive Jesus, ele fez uma advertência muito séria sobre essa síndrome da prosperidade louca. Lembra daquele homem que prosperou tanto, e ele falou assim, olha, vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores ainda, ajuntar tudo que eu consegui e dizer para minha alma, regala, te aproveita, desfruta. E de repente vem uma voz, louco. Hoje pedirão a tua alma, e o que você preparou vai ficar para quem? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O conceito de igreja está mudando. Conversando também com esse querido irmão, ele viaja o mundo inteiro, ele falando assim, Cote, olha, tem uma estatística hoje, para cada cristão que congrega, tem 1,5 que não congrega. Tem 1,5 fora da igreja. Gente, isso, de certa forma, não é um bom sinal. Porque essas pessoas que não congregam, essa é a voz do relacionamento fracassado, da amargura, da frustração. Mas, veja bem, é uma igreja que precisa de ser alcançada, os perdidos da casa de Israel. O conceito de missões também está mudando. Hoje já não é mais, a gente fala sobre a 4ª onda de missões, não é um país alcançando os
outros, mas hoje a gente vê um movimento missionário de todos para todos os países. O mundo está ficando cada vez menor. Hoje se fala muito nas áreas de influência da sociedade, sobre discipularmos a nossa geração. Esse conceito, inclusive, de sagrado e secular, não é, vocacionalmente falando, que é uma coisa que aconteceu do século XVIII para cá, mas você não encontra isso na Bíblia, muito pelo contrário. Quando você estuda sobre sacerdócio, você vai perceber que o sacerdote, ele exercia as principais vocações que faziam uma sociedade funcionar. Seja qual seja a sua profissão, médico, juiz, pastor, policial, se você exerce a sua profissão para a glória de Deus, é sagrado, é sacerdotal, isso é sacerdócio. A Jocum, a organização que eu pertenço, a Universidade das Nações da Jocum, nós temos 8 faculdades, cada faculdade dentro de uma área de influência da sociedade, porque o que nós queremos é resgatar valores, verdades, princípios, para redimirmos e refundarmos a nossa sociedade. A Bíblia não é um livro religioso, é o livro que constrói o nosso mundo. Ela tem princípios para todas as áreas, é um manual de antropologia, de filosofia, de psicologia. A Bíblia tem verdades para todas as áreas e condições da existência. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos pensar muito estrategicamente, entendendo a maneira que Deus vai nos levar a nos conectar com a nossa geração. Para multiplicar, nós temos que entregar o nosso legado a outros, através de uma liderança que coordena mais e controla menos, uma liderança mais sacerdotal, menos institucional, uma liderança que prioriza o caráter, investe no dom, que tem como meta emancipar e não subjugar. Essa é uma das principais premissas do crescimento. É a liderança que emancipa, ao invés de subjugar, de controlar, uma liderança que educa. Quando a gente pensa nos nossos dons, o que nós estamos fazendo com os nossos dons? Como nós estamos realmente nos disponibilizando para a nossa geração? 6º ponto aqui, calcular o preço. Projetar o futuro requer isso. Calcular o preço. É interessante, quando a gente olha para cada uma das igrejas, a gente observa isso, que sempre tinha um preço a ser pago. Pratica as primeiras obras, foi o que Jesus falou para Éfeso. Recuperar o ritmo perdido. Esmirna, ele fala, não temas as coisas que tens de sofrer. Ele fala, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, tereis tribulação de 10 dias. Pérgamo, ele fala sobre Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, Jesus deixou claro, haverão adversários, vão ter dificuldades. Mas, gente, isso é vitamina, não é? Como Josué e Caleb disseram, os nossos inimigos são o nosso pão. Eu gosto quando Davi salmodia dizendo, as minhas lágrimas me servem de mantimento. O cara transformava sofrimento em alimento, se fortalecia com aquilo. Tiatira, ele fala, todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei. Sardes, ele fala, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, aqueles que pagaram o preço da pureza, Filadélfia, os que não retrocederam na fé. É muito importante pagar o preço. Se tem um exemplo na Bíblia de uma pessoa que realmente pagou o preço, foi o apóstolo Paulo. Eu gosto, quando ele está dando o seu testemunho diante do rei Agripa,
E ele conta aquilo com tanta convicção, a experiência que ele teve com Jesus, que envolveu realmente um encontro sobrenatural. E ele coloca aquilo de uma forma tão enfática, dizendo: olha, desde que eu tive essa visão, eu não fui desobediente. Quando Paulo estava em Éfeso, esse profeta chamado Ágabo, um profeta de muito renome, pegou a cinta de Paulo, amarrou os seus braços e falou: olha, o dono dessa cinta vai ser preso em Jerusalém. E todo mundo sabia que a cinta era de Paulo, então os irmãos ficaram apavorados. Paulo, não vá para Jerusalém, você vai ser preso, olha o que o profeta está falando. E Paulo fala assim: rapaz, o que vocês estão choramingando por minha causa? Eu estou disposto não só a ser preso, mas, se necessário, dar a minha vida em Jerusalém. Rapaz, como é que você para um cara desse? Dá ataque cardíaco em Satanás. Como é que você para um homem desse? Chegaram até nós aqueles que estão virando o mundo de cabeça para cima. 2 homens. A Bíblia está falando de 2, Paulo e Silas. Pessoas que estavam dispostas a pagar o preço. E para a gente terminar, discernir o tempo. Se tem algo muito importante quando a gente fala sobre contar os nossos dias, sobre alcançar um coração sábio, é discernir o tempo. Uma compreensão dinâmica do momento espiritual. A Bíblia fala que para todo propósito há um tempo e um modo, e o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Discernir o tempo. Isso é a chave que nos dá inteligência para orar, para agir, para falar, para investir. É o tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita no seu tempo. Não é? A inteligência da oração vem do discernimento do tempo. A inteligência de uma ação vem do discernimento do tempo. A inteligência de uma palavra vem da inteligência, vem do discernimento do tempo. O que é um bom investidor? É a pessoa que compra e vende na hora certa. Hora certa. Você comprou na hora certa, vendeu na hora certa, não é? Você pode saber que você fez um bom negócio. Eu acho muito interessante quando Jesus faz aquela oração, conhecida como oração sacerdotal, e ele começa dessa forma. João 17:1, Pai, é chegada a hora. Não é o pai que está falando para o filho: meu filho, chegou a hora. Não, é o filho que está dizendo para o pai: pai, é chegada a hora. Ele entendeu o momento. E olha, seria um dos piores momentos que alguém pode passar. E de certa forma todos nós passamos, porque a nossa vida cristã é pontuada por muitos Getsêmanes, muitos calvários. Jesus foi o lenho verde, nós somos o lenho seco. Mas ele fala: é chegada a hora. Quem não entende a hora, foge, dispersa, trai, nega, desilude, amargura. Já viu uma pessoa que não entende o tempo, a oração dela carregada de amargura? Os discípulos simplesmente se dispersaram, porque eles não entenderam o momento. Mas quando você entende o momento, não importa se vai ser fácil ou difícil, você vai poder dizer como Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus seria abandonado, traído, negado, perseguido, preso, açoitado, humilhado, espancado, crucificado, morto. Mas o discernimento do momento levou Jesus a essa oração estratégica, que funcionou como um escudo para o plano de Deus fluir na sua vida e na vida dos discípulos. O discernimento do momento. Eu gosto muito quando lá em Crônicas a Bíblia fala sobre a bênção dos filhos de Isacar. E a Bíblia fala que eles eram peritos para discernir os tempos.
Qual é o momento que nós estamos vivendo? Qual é o momento espiritual que você está vivendo? Eu não estou falando do Cronos, eu estou falando do Kairos. Qual é o momento espiritual que você está vivendo? Qual é a oração que esse momento exige? Qual é a ação que esse momento exige? O que nós temos que fazer ou deixar de fazer nesse momento? Discernimento do tempo. A bênção dos filhos de Zacar. Como Moisés disse, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábios. Lembrar os feitos, avaliar a história, amar a correção, celebrar a fidelidade, projetar o futuro, calcular o preço, discernir o momento profético. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curva sua cabeça, então. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. É um momento de avaliação. Seria muito importante você fazer essa avaliação. Sim, sim. Obrigado, porque o Senhor é um Deus amoroso, cheio de ternura e compaixão. O Senhor é muito mais do que um Deus todo-poderoso. O Senhor é Pai, que sabe como nos conduzir e reconduzir. Um Deus terno, longânimo, paciente. Queremos renovar a nossa aliança contigo, Senhor, dizendo que tudo que somos, tudo que temos, pertence a Ti. Somos Teus. Senhor, nós só temos essa vida. Como Moisés disse, curta. Aquele que vive muito chega aos 70, 80 anos. Graças a Deus por aqueles de nós que passamos disso. Mas nós sabemos que essa jornada é como um pingo quando comparada com a nossa eternidade. Mas sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação vai ser projetada em toda a nossa eternidade como um peso eterno de glória muito excelente, como Paulo diz. Por isso, fortalece-nos, Senhor. Levanta as mãos cansadas, os joelhos trôpegos. Fortalece-nos no caminho, Senhor, e dá-nos a alegria, Senhor, de carregar nos nossos braços os feixes da grande colheita. Dá-nos essa alegria. Fortalece-nos. Entendemos, Senhor, não é que nós fazemos a sua obra, nós somos a sua obra. Por isso, naquilo que é necessário, trabalha nas nossas vidas. O Senhor sabe como caminhar na nossa história, como caminhar nas nossas feridas, nas nossas decepções. O Senhor tem um plano para aqueles que saem do plano.
Senhor é um Deus amoroso. Sabemos que os teus pensamentos para com cada um de nós são pensamentos de paz. Obrigado, Senhor. Obrigado. Te amamos, te honramos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.